Olá, começa agora pela TV Alice mais um Contraponto. Eu sou Nicole Espósito e convido você a acompanhar o programa de hoje. Nós vamos falar sobre os desafios da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Aqui no estúdio, nossas convidadas são a secretária de Estado de Meio Ambiente, Diane Rangel, e a diretora financeira da Ascamare, Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Vitória, Carla Stafanato. Desde já agradecemos a disponibilidade de vocês. No Brasil, cada habitante produz em média 1 quilo de lixo por dia. O problema é que normalmente estes resíduos produzidos não têm o destino correto. A Política Nacional de Resíduos Sólidos foi instituída em 2010 como instrumento para enfrentar esse que é considerado um dos maiores problemas ambientais da atualidade, a geração excessiva de lixo. A lei já está em vigor e um dos pontos centrais é o fechamento dos lixões em 2014. Bom, secretária Diane, a gente começa com a senhora. Em relação a essa questão do fechamento dos lixões, qual que é a situação atual aqui no Espírito Santo? No Espírito Santo, nós estamos muito bem em relação ao Brasil. Nós vamos conseguir cumprir a meta, quase com certeza. Hoje nós temos 46 municípios que já destinam os seus resíduos para aterro sanitário. Temos 20 municípios que destinam para aterros controlados, ou seja, antigos lixões que já foram feitas as correções ambientais, vamos dizer dessa forma. Mas nós temos 9 municípios que ainda destinam seus resíduos em lixões e 3 que estão em processo de contratação para destinar os seus resíduos a aterros sanitários. Carla, a política fala em gestão integrada de resíduos sólidos e um elemento muito importante dessa política são os catadores, né? Como que eles atuam, no caso, a Ascamare, né? Você pode dar esse relato lá de vocês, a associação já existe desde 2010, né? Como que é esse trabalho desenvolvido nas associações? Lá nas Ascamare já trabalha desde 2009, né? Perfeito, corrigindo. 2009. Vai fazer 15 anos agora. E a nossa maior preocupação nessa mudança agora é com os lojistas, né? Tá levando qualquer material para a gente, porque como eles têm assim, né, essa lei que eles têm que destinar o lixo deles, então a gente já começou a observar essa frequência maior, né, dessas pessoas entregando material reciclado lá nas Ascamare. Então, a questão da coleta seletiva é fundamental para o trabalho dos catadores. Como que é essa questão aqui no estado, a implantação desse processo? A gente sabe que Vitória já tem, né, a coleta seletiva, mas o estado como um todo, secretário? É importante ressaltar duas coisas, tá? A lei prevê a implantação da coleta seletiva, mas ela dá um tempo para que, ela não estabelece o tempo em que todos os municípios precisam estar com a coleta seletiva implantada. No Espírito Santo, nós temos uma situação extremamente peculiar. Por quê? O Sistema Estadual de Meio Ambiente, né, através do IEMA, tem uma parceria com o Ministério Público que tem atuado fortemente junto aos municípios para a implantação da coleta seletiva. Então, hoje nós já temos 20 municípios que realizam a coleta seletiva. Mas o que a nossa amiga Carla disse, ela é muito mais voltado à logística reversa, que é um outro instrumento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, onde ela obriga a quem gera o resíduo a promover a seleção dos seus resíduos. E em alguns setores específicos, como de embalagens, né, o gerador tem que destinar o resíduo. E essa parceria com as associações de catadores do destino dessas embalagens é que tem feito com que as associações possam ter uma sustentabilidade maior. Vocês percebem, Carla, que já existe essa preocupação, por exemplo, desses geradores dos resíduos, de eles fazerem essas parcerias com a associação para que vocês deem a destinação adequada para os resíduos? Sim, a gente já tem várias parcerias com lojas, né? Várias, né, empresas já têm essa parceria com a gente, que eles mandam para lá, a gente passa, né, as informações para ele, como a gente destina todo esse material que chega lá dentro. E esse fluxo tem aumentado. A gente observou que agora com essa lei começou a aumentar um pouquinho mais, porque eles estão procurando mais, né? A pessoa não estão assim,
preocupado um pouco mais com essa coleta seletiva. Tem muita gente que se interessa, procura, leva o material, ao invés de estar jogando, né, em qualquer lugar. E a tendência, Carla, é assim que os acordos setoriais forem assinados, isso aumentar muito ainda mais. Isso. A gente já tem observado que já está aumentando, né? Já está aumentando, inclusive até as 2 associações que tem em Vitórias são pequenas, né? Tem espaço muito pequeno para poder fazer, né? Com certeza, com essa lei, vai aumentar ainda mais. E as associações ainda não estão preparadas, né, para tanto material assim que possa vir da cidade de Vitória. Certo. Agora sim, a gente sabe que as prefeituras também têm o papel importante, né? Porque eles fazem a coleta do lixo. Então, aqui, como a gente falou, a Ascamari atua em Vitória, mas os outros municípios, é importante que as prefeituras também procurem as cooperativas. Secretário, vocês também fazem esse trabalho junto às prefeituras para que elas procurem as cooperativas e repassem esse material para as associações? Na verdade, quem está fazendo um trabalho de fortalecimento das cooperativas, né, voltadas à reciclagem, é a ADERES, né, que é também um órgão do governo do estado que trabalha com economia solidária, que trabalha com cooperativa e tudo mais. A ADERES está fazendo um trabalho de apoio à estruturação dessas cooperativas. E as prefeituras, elas precisam, né, fazer uma legislação destinando os resíduos, autorizando a destinação dos resíduos às cooperativas, porque senão ela própria tem que fazer um leilão dos resíduos coletados. Ela precisa de uma lei autorizativa para destinar os resíduos que seriam públicos, né, para as cooperativas. Então, muitas prefeituras estão trabalhando nesse projeto de lei para destinar os resíduos selecionados às associações de catadores. E isso está sendo um trabalho desenvolvido muito com a ADERES, com o nosso apoio, obviamente, mas essa parte de fortalecimento das cooperativas, apoio ao desenvolvimento institucional das cooperativas tem sido feito pela ADERES, que tem um setor de apoio às cooperativas bastante estruturado. Então, a questão ainda seria organizar esses catadores. A gente percebe que eles ainda trabalham de uma forma ainda muito isolada, eles não têm muita organização. Na verdade, você tem um painel no estado muito diferente, né? O nosso estado, como o nosso país, ele tem características diferentes em cada município. Nós temos, na região da Grande Vitória, nós temos algumas cooperativas bastante estruturadas, né, Carla? As 2 que existem, né? Que é a Ascamari e a Mariva, elas estão estruturadas, toda legalizada, né? A Ascamari, ela só falta alguns documentos por causa, né, com incêndio, então acabou a gente na ficando... Serra tem uma também, né? Mas na Serra também tem a Recopelixo, que também é organizada, tudo certinho. Ainda tem umas que ainda estão precisando de algum apoio, né? Mas na Grande Vitória a gente tem cooperativas mais estruturadas. E nós estamos trabalhando, né, junto com a ADERES, para essa estruturação das cooperativas, né, e mesmo a união dos catadores, né, junto com as prefeituras, o Ministério Público, nos municípios do interior que ainda tem uma estrutura. E nós temos municípios que não têm catadores também. Então, a gente precisa trabalhar as alternativas para essa questão da destinação dos resíduos recicláveis. Certo. Lá na Ascamari, Carla, vocês percebem que essa associação, ela ajuda também a garantir, digamos, mais dignidade, porque a gente tem uma visão do catador, aquela pessoa que fica lá no lixão, separando o material, às vezes alguns se expõem a riscos lá, né? Isso aí tem garantido mais dignidade também para esses profissionais? Com certeza. A visão do catador, hoje em dia, quando você fala, você é o quê? Eu sou catador. A pessoa logo já pensa lá no pior, né? Que o catador como é que se diz? Cachaceiro, drogado, né? A visão do catador é essa. Só que hoje em dia a gente pode observar que mudou muito. Tem aumentado sim a dignidade do catador, a importância do catador na sociedade. Ela tem aumentado, muitas e muitas pessoas têm visto o catador, têm tratado o catador com mais dignidade. Inclusive lá na Ascamari, quem começou, né, desde 15 anos, Ascamari vai fazer 15 anos agora, dia 13, pôde observar que, né, o tratamento que
que ele tinha antes e o tratamento que ele tem hoje com a sociedade. Então, tem sim aumentado a dignidade, o respeito, né, pelos catadores. E o trabalho, quando ele trabalha de forma associada, ele tem maiores benefícios sociais também. Então, além de aumentar a autoestima, né, porque ele tem uma receita maior, porque você tem a condição de vender diretamente os resíduos sem passar pelos atravessadores, né? Então você tem uma capacidade de gerar mais recursos para esses catadores. Então toda a rede social de apoio, mais a elevação da renda, aumenta em muito, não só a autoestima, mas também a dignidade dos catadores. A lei, ela estabelece, inclusive, a obrigação do poder público de apoiar os catadores, suas cooperativas e associações. Tem que tornar essa atividade atrativa, né, para que a cadeia possa funcionar também. Como a senhora falou, tem município que não tem catador, então tem que... Mas olha, a gente pode observar na Europa. A Europa começou essa ação, né, há mais de 20 anos. E os catadores hoje, eles são empresários da área de reciclagem. Então você observa lá que você tem pessoas que eram catadores e que hoje eles são empresários da reciclagem. Então você tem todo um arranjo produtivo da reciclagem que precisa ser desenvolvido no Brasil, em especial no Espírito Santo. A gente tornar um polo de reciclagem onde isso seja mais um arranjo produtivo local e onde você gere receita. Agora você precisa trabalhar no fortalecimento das associações e das cooperativas para quê? Para que você possa agregar valor ao resíduo. Então, se você vende, por exemplo, a garrafa PET como garrafa, ela tem um valor. Mas se você pica, ela tem outro valor. E você vai agregando valor na cadeia produtiva. Então, é importante o fortalecimento das associações e das cooperativas, porque não só você aumenta a dignidade, mas você agrega valor ao resíduo catado. Perfeito. Bom, secretária Diane, Carla, a conversa está muito esclarecedora, mas o tempo do nosso primeiro bloco chegou ao fim. A gente vai fazer uma pausa rapidinho. Hoje, aqui no Contraponto, a gente está falando sobre os desafios da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o Contraponto. Até já! Estamos de volta com o Contraponto, hoje falando sobre os desafios da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Aqui no estúdio, falando sobre o tema com a gente, estão a secretária de Estado de Meio Ambiente, Diane Rangel, e a diretora financeira da Ascamari, a Associação de Catadores de Material Reciclável de Vitória, a Carla Stafanato. Bom, a nossa equipe foi até lá na Ascamari, né, na sede da Ascamari, conferir como que é o trabalho de vocês lá. Vamos conferir, gente? Cerca de 40 toneladas de material reciclado. Essa é a média de produção mensal da Ascamari, uma associação feita pelos catadores de materiais recicláveis de Vitória. A associação funciona aqui, neste galpão, de segunda a sexta, das 8 às 17 horas. Depois de coletados em condomínios ecopostos e empresas, os resíduos são levados pela Prefeitura de Vitória à usina de lixo, onde será feita uma pré-triagem do material em condições de ser reciclado. Cumprida essa etapa, a matéria-prima chega à Ascamari para ser separada em locais específicos chamados de bags. Existem bags para cada tipo de resíduo e as 22 famílias associadas são as responsáveis pela separação correta. Há uma bag para papel branco, outra para papel jornal, bag para papelão e outra só para papel de revista. Tem bag para Tetra Pak e bag de plástico, uma com PET, outra com PAD, bag só para plástico cristal e outra de copos descartáveis. Também tem as bags de ferro e de alumínio, e essas são as únicas que não passam pelas máquinas de prensagem do local. A bag de ferro recebe latas de todo tipo e a de alumínio é exclusiva para as de cerveja. Depois de prensado, o resíduo seco, como é chamado, é vendido. Este processo, desde a chegada do material até seu acondicionamento para a venda, é realizado todos os dias.
Bom, Carla, a gente percebe que vocês têm uma estrutura boa, né? Tem um galpão lá, são 24 catadores, né? Que a gente conversou, você me falou isso, mas a demanda tem aumentado também, né? De materiais que vocês recebem. Vocês estão preparados para atender essa demanda? Na verdade, não, porque a nossa meta lá são 24 associados. Então, já está no limite. A gente não tem estrutura física, né? O nosso galpão, ele é pequeno, como pode ver nas imagens, ele é pequeno. Não tem como colocar mais associados. Então, a gente só pode ficar nesse nível de 24. Mas equipamentos não aumenta a produtividade? Os equipamentos em si aumentam, mas acontece que assim, o espaço físico para armazenamento dos materiais é pequeno. Mas Então, vocês já estão pensando em um outro lugar para ir, já tem essa... Exatamente. A gente está pensando, né, tem um projeto já que está em andamento de a gente ir lá para a usina lá em São Pedro, né, que lá vai ter uma estrutura maior, vai estar as duas associações de Vitórias, a princípio, né, como depois tem novas associações entrando, então vai ser um espaço o projeto é muito bonito em si, né? Então, a gente está aí nessa expectativa de ir para lá, para esse galpão na usina, para poder estar melhorando um pouco ainda melhor, né, o nosso trabalho. Vocês já têm os equipamentos? Os equipamentos a gente tem. A gente ganhou da Adéres agora a esteira, uma prensa, um elevador de fardo, balança, ganhamos uma estrada também. Então, tudo isso está facilitando um pouco mais para o nosso trabalho, principalmente naquele espaço que é pequeno. Então, vai ajudar um pouco mais, mas em colocar novos associados fica difícil pela nossa segurança também, né? Porque ali, quando chove também, já ninguém trabalha. Então, a gente tem que pensar na segurança do associado também, sim. Certo. Agora, secretária, só voltando um pouquinho à questão dos lixões, né? Que a gente tem o prazo aí, agosto de 2014, para fechar os lixões. Mas o que acontece com esses locais depois de fechados? Que a gente sabe que ainda tem um material ali, que tem um dano ambiental nesses lixões. O que acontece a partir daí? Todo lixão, depois que para de ser destinado resíduos sólidos lá, ele precisa de passar por um projeto de recuperação, que a gente chama de remediação. Então, são feitos estudos e esses estudos determinam quais são as ações que precisam ser tomadas. Então, para alguns lixões que já não estão recebendo mais resíduos, esses estudos estão sendo desenvolvidos pelos municípios em parceria com a MUNES, o IEMA e o Ministério Público. E a partir desses estudos prontos, o estudo determinará quais são as ações necessárias. E aí, esses municípios terão que implementar as ações para recuperar a área. Certo. Pela política nacional, só os rejeitos, que é aquilo que realmente não dá para ser reaproveitado, que deve ir para os aterros sanitários, né? Agora, a gente percebe que a população em casa tem uma função muito importante na hora de separação desse material que a gente chama de lixo, né, mas são os resíduos. Você percebe que daria para aproveitar mais coisa, Carla? Se as pessoas em casa tivessem um cuidado maior, às vezes a pessoa fica com preguiça, não vou lavar isso aqui não, eu vou jogar no lixo comum mesmo. É necessário que a população em casa também contribua? Com certeza. A gente pode observar, né, nós que trabalhamos dia a dia na Ascamari, que a população ainda não tem essa consciência do que é material reciclável. Porque vem muita coisa misturada, né? Restos de comida, lixo de banheiro. Então, isso traz, para a saúde do catador, é muito ruim. Então, a população em si, ela tem que estar se conscientizando um pouco mais de separar o seu material. E não é tão difícil, né? Simplesmente pegar a garrafinha de leite, a caixinha de leite, passar uma aguinha, escorrer e pôr, né, 2 lixeirinhas. É tão fácil, né? A gente mesmo em casa, né, nós somos catadores, fazem. Separa 2 lixeirinhas, uma por resíduo úmido e outra por resíduo seco. Entendi. E é muito fácil colocar, né? Ao invés de botar na rua, coloca, né? Na cidade de Vitória, né, a gente tem esse privilégio, né, que tem muitos ecopostos. Então, em cada praça, você olhar, você vê os ecopostos. Aí Então, entra a questão da educação, né? O meio ambiente é muito transversal também. Tem Muito a questão transversal, da educação, muito né? transversal. A educação ambiental é fundamental para isso. E para isso, para que uma coleta seletiva ela dê certo, ela tem que ser
antecedida por educação ambiental, ser mantida com educação ambiental ao longo do tempo. Por quê? Porque isso é uma mudança de hábito. E mudança de hábito, você sabe que não é uma coisa muito simples. Então, você tem que mudar o hábito, inclusive de consumo. Tá? Você tem que trabalhar muito fortemente o consumo consciente. Em relação à questão da coleta seletiva, é necessário não só trabalhar a questão das pessoas separarem os resíduos, mas também, na hora de comprar, pensar quais os resíduos que vão gerar. Sim, aí entra a questão da mudança no nosso padrão de consumo e de produção também, né? Isso, consumo consciente, tá? Porque a gente tem que ter uma educação ambiental voltada para a sustentabilidade. E a gente tem que pensar na matriz nossa, quando vai consumir, quanto gastou de energia, quanto gasta de água, quais os resíduos que vão gerar. Esse consumo consciente vai nos fazer ampliar não só a seleção dos resíduos, mas também de reduzir a geração do resíduo. Que isso é importante também, reduzir a geração, reciclar, reaproveitar, tá? E destinar corretamente. A política hoje, o primeiro objetivo é acabar com os lixões. O segundo objetivo é a gente trabalhar a coleta seletiva com o consumo consciente. E o terceiro é trabalhar muito também a destinação educada, para que realmente para os aterros só vá o rejeito. Então, trabalhar compostagem, os outros métodos de aproveitamento dos resíduos orgânicos. Bom, a gente percebe que algumas cidades têm umas políticas de incentivo, né, para a população se mobilizar mais em relação a essa questão da coleta seletiva, como, por exemplo, recolher o material, você tem um desconto na conta de energia, na conta de água, né? Algumas companhias fazem esse tipo de ação. Vocês acreditam que isso pode realmente ajudar a mudar o hábito? Ajudar a mudar o hábito, Nicole, eu não acredito. Aliás, tem estudos que comprovam isso, porque as pessoas fazem enquanto aquilo está acontecendo. O que muda mesmo é a educação. O governo do Estado, junto à o governo do Estado, através da CEAMA e da SEDU, eles estão elaborando um plano estadual de educação ambiental, transversal para todas as escolas, e esse plano de educação ambiental vai ser discutido amplamente em todo o estado, com várias oficinas em todas as 10 regiões capixabas, e a partir daí nós vamos ter um programa de educação ambiental em todas as escolas, onde um dos pontos importantes de trabalhar é a coleta seletiva e o consumo consciente, porque assim a gente realmente muda o hábito, muda o paradigma e passa de ver o resíduo sólido não só como aquilo que você descarta, mas com toda a cadeia produtiva e tudo que ele pode causar de mal ao meio ambiente e à saúde. A população, a sociedade, ela tem que estar ciente também que a educação começa em casa. Como nos nossos filhos, né, a educação vem dos pais, vem de casa. Então, a sociedade tem que pensar que a gente separando o lixo hoje é saúde para os nossos filhos amanhã. Nossos filhos, nossos netos. Então, não pensar como troca, né? Como diz a secretária. Troca, quando acabar a troca, né, parou. Então, vamos pensar que possa ser um futuro melhor para os nossos filhos amanhã, né? Bom, gente, a conversa está muito esclarecedora, mas o nosso tempo está chegando ao fim. Eu queria destinar esses momentos finais para vocês fazerem as considerações de vocês. Bom, secretária, a gente começa com a senhora. Eu acho que essa discussão, ela precisa chegar muito mais à população. A população não está participando tanto assim dessas discussões e os desafios da implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. E é ela a única capaz de promover as mudanças, porque nós dependemos dela para que a coleta seletiva seja uma realidade. Por isso, a gente precisa que ela se envolva. Nós dependemos dela também para que a logística reversa seja uma realidade. Hoje nós conseguimos, durante anos se trabalhou e hoje já é uma realidade no campo a destinação adequada dos resíduos de agrotóxicos. Então, hoje isso já é uma realidade, nós temos pontos de coleta de todas as embalagens que vão os agrotóxicos e nós precisamos ampliar isso para embalagens em geral, para embalagens de óleos lubrificantes, enfim, para um conjunto de lâmpada fluorescente,
eletroeletrônicos. Então você precisa trabalhar e a sociedade precisa estar consciente disso para cobrar dos gestores públicos e dela mesmo, ao comprar o equipamento, pensar no consumo consciente, pensar um pouco como ela vai descartar aquilo, onde ela vai descartar. Porque se ela joga em qualquer lugar, isso volta contra ela mesma ao contaminar a água, o solo, volta contra a saúde e volta contra o ambiente. Então, é fundamental a participação de toda a sociedade nessa discussão da implementação da política nacional e estadual de resíduos sólidos. Certo. Carla, você. Eu quero aproveitar esse momento e poder falar assim, tanto para a sociedade como para os órgãos públicos, né, que valorizem mais o trabalho do catador, né, porque nós estamos aí não só por nós, mas também pela sociedade, porque eu vejo que o trabalho que a gente faz hoje, ele é muito importante para a sociedade. E o apoio que a gente tem hoje da prefeitura, né, que a prefeitura tem um convênio com a gente, então isso facilita muito esse trabalho para nós, né, porque sem esse apoio acho que era mais difícil, né, não que a gente não conseguiria, mas seria mais difícil a gente caminhar. E também peço, né, que as outras prefeituras, né, dos outros municípios também, que pensem um pouquinho, que colaborem um pouquinho mais com essas associações, com essas novas associações que a gente pode observar que tem lugares que estão encontrando dificuldades, né, com a prefeitura para poder estar realizando esse trabalho de abrir novas cooperativas. Então, nesse momento eu peço, né, assim, ajuda das prefeituras, que conheçam. A Ascamari está de porta aberta para quem quiser ir lá conhecer. Fica ali em Goiabeiras, no bairro República, né, para quem não conhece. Pode dar o telefone também, endereço, né, que fica mais fácil. Tem o telefone, é 3327-2487, é o telefone da Ascamari. Fica mais ali atrás da TV Capixaba, né, às vezes por endereço a pessoa não coisa, mas atrás da TV Capixaba, ou em frente a Sempre Verde. A pessoa pode ir lá. Acho importante a gente lembrar que o governo do estado tem um sistema de apoio aos catadores através de suas associações de cooperativas por meio da ADERES. E que os municípios eles têm a competência legal de apoiar também os catadores. Exato. Além das prefeituras, né, da Prefeitura de Vitória está nos apoiando, a gente tem o apoio total da ADERES, que está com nós nessa luta, batalhando. É uma batalha, não é fácil, é difícil, né? Mas com a ajuda, com as parcerias que a gente tem, com a ajuda da população, a gente vai conseguir fazer um mundo um pouquinho melhor. Perfeito. E Mais uma esse vez, o objetivo. Ok, mais uma vez eu agradeço a colaboração, a presença de vocês aqui, enriqueceram muito o debate sobre essa questão dos desafios, né, da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Aqui com a gente estiveram a secretária de Estado de Meio Ambiente, Diane Rangel, e a diretora financeira da Ascamari, a Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Vitória, Carla Stafanato. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada também a você de casa que acompanhou o Contraponto. Hoje nós falamos sobre os desafios da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Você também pode contribuir com o programa, mandar sua sugestão de tema, críticas, perguntas para o e-mail tvales.es@gmail.com. Obrigada pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Continue acompanhando a programação da TV Alice, Canal Cidadão.